E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. O nosso primeiro assunto aqui no Fox Sports Rádio diz respeito ao Jorge Jesus. O Yahoo aqui do Brasil levantou uma nota que o Porto estaria interessado no Jorge Jesus, porque o Sérgio Conceição, o atual técnico do Porto, sairia ao final dessa temporada. E a gente não sabe quando vai terminar essa temporada, já que está tudo parado. E o Conceição, inclusive, está fazendo um curso intensivo de alemão, que ele tem interesse de treinar no futebol alemão. E aí o Porto já estaria buscando um substituto. E o escolhido neste momento, inclusive isso teve ressonância lá em Portugal, o jornal A Bola saiu até com números dizendo que o Porto teria 5 milhões de euros para ter o Jorge Jesus na temporada 2020-2021. Isso livre de impostos, que essas conversas já estavam rolando antes da paralisação, antes da crise mundial do coronavírus. E aí eu pergunto para você, Oswaldo Pascoal, será que o Flamengo realmente está correndo o risco? O Flamengo também está conversando com o Jorge Jesus. Será que uma proposta do Porto pode tirar o Jorge Jesus do Flamengo, Pascoal? Olha, Theo, a gente tem visto aí nos últimos dias alguma situação que chama a atenção, né? Ele saiu do Brasil, uma expectativa de ir para Portugal e, quando passar o problema do coronavírus, voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Nesse meio tempo, já aconteceram algumas conversas entre o Flamengo, os agentes do treinador, para que tudo ficasse acertado, tudo ficasse mais ou menos combinado, né? Porque o combinado mesmo só vale quando tem. Aí já está definida a negociação. O Porto é um clube que pode tirá-lo do Flamengo, claro que sim, mas eu não sei se ele teria tanta estabilidade, tantas condições de trabalho como ele tem no Flamengo, atuando pelo Porto. As condições do Porto são realmente excelentes, é um grande clube do futebol europeu, mas acho que nesse instante, se você me perguntar, Pascoal, se você fosse o Jorge Jesus, onde você ficaria? Eu dirigiria o Flamengo. E acho que ele está muito inclinado a fazer isso. Entendo que ele está muito inclinado a continuar pelo Flamengo. Porque depois do jogo da decisão do Mundial de Clubes, quando o Flamengo foi derrotado e perdeu o título naquela oportunidade, ele deixou claro para quem estava lá e conversou com os jogadores no vestiário. Ele disse até no programa, né, no nosso programa, ele disse o seguinte, eu sei o que eu falei para os jogadores daquela oportunidade a respeito de um campeonato mundial. E a gente tem que procurar saber o que ele falou. Ele quer voltar e ser campeão do mundo com o Flamengo. Se essa é a intenção dele. O primeiro tem que ganhar a Libertadores, o campeonato que ainda está em desenvolvimento, a gente não sabe quando volta. E depois ser campeão mundial de clubes. Precisa ir de novo para a disputa do título mundial. Então, se ele combinou isso com os jogadores, eu não sei se ele vai quebrar. Se ele tanto falou para o Gabriel Barbosa, Gabriel, renova o contrato, fica aqui, o Flamengo quer você, eu quero você. Se tanto ele falou isso, por que ele não continuaria? Eu acho que todos esses ingredientes pesam nessa hora. Na minha visão, o Jorge Jesus irá continuar como treinador do Flamengo. E se o Flamengo perder o Jorge Jesus, será uma perda, no meu modo de ver, irreparável. É difícil substituir um sujeito, um cara com a categoria do Jorge Jesus no mercado brasileiro. Vai ter que buscar muito no mercado internacional, dentro dos padrões do Flamengo, em termos salariais e até em termos de objetivos, né? Os caras pensam muito grande, pensam em conquistar Copas Europeias e tal. Não sei se isso seria suficiente para trazer um treinador, ser campeão do Brasil, brigar pelo título mundial. Acho que as coisas se encaminham para que ele fique, que o Jorge Jesus fique. E se perder, o Flamengo terá uma perda, no meu modo de ver, irreparável pelo contato que ele tem com a direção, com os jogadores e com a torcida do Flamengo. Paulo Lima, como é que você vê essa situação? O Pascoal colocou aí a parte técnica do Flamengo, que o Flamengo seria um time mais interessante para ser treinado. Agora, o Jorge Jesus, antes do início do ano, ele disse que 5 clubes no mundo poderiam tirá-lo do Flamengo. E a gente coloca aí os 3 portugueses, né? A gente coloca o Sporting, o Benfica, o Porto. Eu acredito que os outros 2, ele não citou o nome, nomes seriam o Real Madrid e o Barcelona.
Como é que você vê essa nova situação, essa nova especulação, vamos colocar assim, Paulo Lima? Ô, Theo, eu acho que tem muito marketing nisso aí, né? Você imaginar que, nesse momento, você colocar o Jorge Jesus como postulante a técnico do Real Madrid, do Bayern de Munique, enfim, do Liverpool, do Klopp, né? Do Chelsea ou do City, eu acho que é muito. Eu acho que é muito. Ele é um homem do futebol com 64, 65, 66 anos, é da minha geração. E o momento dele é o Flamengo. O momento dele é o Flamengo. A vida dele se resumiu ao futebol português. E foi lá onde ele conquistou títulos nacionais, né? Por sinal, só Porto, Benfica e o Sporting têm títulos em Portugal nos quase 100 anos da história do futebol português. Se não me engano, são 88 para 89 anos de história do futebol português. Só esses 3 clubes têm títulos de campeonatos nacionais. Ou seja, se o Flamengo é a redenção dele, e foi a redenção dele, o futebol brasileiro foi a redenção dele. Foi aqui que ele conquistou o Campeonato Brasileiro, foi aqui que ele conquistou a Libertadores da América, conquistou 2 torneios recentes de jogos de mata-mata. Mas eu acho que é muito dizer que ele é insubstituível no Flamengo, porque se o... Gente, nós tivemos técnicos campeões pelo Brasil recentemente que foram campeões por onde passaram. O Felipe foi campeão por onde passou em todos os lugares. O Renato Gaúcho é campeão por onde passou. O Mano foi campeão, bicampeão, né, pelo Cruzeiro recentemente, e tantos outros técnicos que fizeram sucesso. Agora, a evidência nesse momento, né, os focos, os holofotes, as luzes, estão voltadas para ele, evidente que estão. Isso é inegável. Agora, ele pede 8 milhões de dólares porque era isso que ele ganhava lá no futebol português. É a realidade do futebol brasileiro. Se o Flamengo tem dinheiro, pague. Agora, é preciso saber se essa quantia, esse valor, né, essa maneira desse contrato foi ofertado com uma realidade plena, robusta, né? Porque ele foi um técnico que veio de lá para cá, até certo ponto, sem muitas conquistas, aliás, sem conquista nenhuma internacional, né? Aqui sim, ao Flamengo, ao futebol brasileiro, aos jogadores do Flamengo, né? Isso sim, ele deve muito. E lembrar uma declaração recente que o Zico deu para a gente aqui, até mesmo no Fox Sport Rádio, quando ele citava, gente, o campeão Flamengo lá dos anos 80, que nós fomos campeão do mundo, né, fomos campeões e tal, a base toda era a cria da casa. Ele até lembrou que o Nunes, que naquela época pertencia ao Santa Cruz, começou no Flamengo. E do Flamengo ele foi embora pelo futebol pernambucano e voltou para ser campeão. O Flamengo hoje montou um time de ponta, com os melhores que nós temos. Ele trouxe da Europa 4 jogadores, 5 jogadores, 6 jogadores, fora da base que já tinha aqui, fortaleceu um time de muita qualidade técnica, com um técnico respeitado, com um técnico competente, que é vitorioso sim naquilo que ele faz do trabalho dele, isso é inegável e inquestionável. Eu só acho que existe muito marketing em relação a isso, entendeu? Se ele tem proposta, que vai embora. Se ele tem proposta, eu não ouvi falar que o Real Madrid quer ele, eu nunca ouvi falar que o Chelsea quer ele, nunca ouvi falar que o Liverpool quer ele, que o Atlético de Madrid quer ele, que o Barcelona quer ele. Eu nunca ouvi essas propostas, né? A proposta do futebol português, sim, essa é clara, plena e cristalina. Eu não acredito. Do jeito que ele está, em evidência no futebol mundial, graças ao futebol brasileiro, graças ao Flamengo, aos jogadores e à torcida do Flamengo, isso sim, ele tem que assinar embaixo o contratinho e ir adiante sendo técnico aqui no Brasil. Esse é o meu pensamento. Até o momento que o futebol parou, até o agravamento dessa crise do coronavírus, as coisas estavam andando muito bem para ele renovar com a equipe do Flamengo. Tinha algumas coisas pegando, principalmente com relação à premiação, mas as coisas estavam andando. Aí, com essa paralisação, ele volta para Portugal e surge essa notícia. Como você vê essa especulação, Flávio Gomes?
Bom, Theo, antes de mais nada, Paulo Lima, você esqueceu do Boa Vista e do Belenenses. Cada um tem um título em Portugal, o resto é tudo realmente do Porto e do Benfica. Mas você esqueceu os meus times portugueses, Boa Vista e o Belenenses, queridíssimos. E cada um ganhou uma liga portuguesa, tá bom? Muito bem. Falamos por mímica, o Paulo Lima, porque senão dá um delay danado e a gente não consegue falar um em cima do outro. Olha, Theo, o que disse o Jorge Jesus no começo do ano, aliás, o que qualquer pessoa disse sobre qualquer assunto no começo do ano, já não vale mais. Já não vale mais, porque as coisas mudaram de uma maneira tão drástica em todos os sentidos, na vida das pessoas, na economia, no esporte, na rotina, enfim, em tudo. Qualquer plano que qualquer pessoa tenha feito aqui no Brasil até o fim do Carnaval já teve de ser desfeito. Não adianta a gente querer ter a ilusão de que as coisas vão voltar à normalidade num estalar de dedos. E quando eu estou falando voltar à normalidade, eu falo também da economia. Eu acho que é ilusão a gente imaginar que essa capacidade de investimento que o Flamengo tem hoje vai se manter no mesmo patamar, para usar um termo bastante em voga, a partir do momento em que as atividades começarem a retomar um ritmo que pode levar à normalidade. A gente realmente não sabe qual é o mundo econômico, inclusive, que vai emergir dessa pandemia. A gente não sabe qual país, qual economia vai ser mais impactada pelo que está acontecendo. É claro que os clubes europeus, em geral, são mais estruturados do que os clubes brasileiros em todos os sentidos, né? É claro que o Porto e o Benfica, muito provavelmente, vão sentir o efeito dessa crise com menos violência do que qualquer clube brasileiro. O Flamengo vai sentir, porque é possível que o dinheiro de televisão encolha, é possível que o dinheiro dos patrocinadores encolha, é possível que a gente tenha, por exemplo, uma retomada do futebol aqui no Brasil, não sei, sem público nos estádios, e, portanto, a gente não terá mais aquela arrecadação fantástica que o Flamengo tem em termos de bilheteria. Então, qual será a capacidade financeira do Flamengo para investir no Jorge Jesus? Para pagar o que o Jorge Jesus vale, quer, deseja, enfim, aí escolham o verbo que vocês quiserem. Se o Porto está oferecendo para ele um salário desse tamanho, 5 milhões de euros sem impostos, 5 milhões de euros livres de qualquer encargo, eu acho muito difícil qualquer clube brasileiro pagar alguma coisa parecida. Eu não acho que o Jorge Jesus tenha ganho projeção mundial, não, com o que aconteceu aqui no futebol brasileiro no ano passado. Tanto é assim que nenhum grande clube do mundo se interessou pelo Jorge Jesus, embora alguns clubes tivessem alguns cargos de técnicos vagos por aí. O Jorge Jesus fez muito sucesso aqui no Brasil, é um excepcional treinador, mas ele tem limitações, inclusive, para trabalhar em outros clubes europeus. Uma delas é a língua. Ele tem um mercado muito restrito, eu acho, na Europa. Eu acho que o mercado do Jorge Jesus hoje se resume a Portugal e talvez clubes espanhóis, porque aí a dificuldade da língua não seria tão grande. Eu acho que vai ser difícil se as propostas realmente estiverem nesse padrão, nesse nível de grana, um clube brasileiro, mesmo sendo o Flamengo, conseguir segurar o Jorge, a não ser que consiga convencê-lo por outro motivo que não dinheiro. Bom, só explicando para você que está acompanhando a gente aqui no Fox Sports Rádio, hoje a gente está com um delay, ou seja, está um atraso maior. Quando o Flávio acaba de falar, eu começo a falar, você tem aí 4, 5 segundos, mas tudo tranquilo, vamos na paz, vamos na tranquilidade, vamos curtindo este sábado de muita opinião, de muita informação aqui no Fox Sports Rádio. Antes da opinião do Felipe Facincani e antes das notícias do Flamengo com o nosso Flávio Amêndola, fica o nosso convite, hein? Coladinho no Fox Sports Rádio, tem um programa muito especial para você, o Show da Libertadores, aqui na Casa da Libertadores, com o Benjamin Bach, com a Lívia Nepomuceno, com a Marina Ferrari e com muita gente do esporte e da arte. Tá bem legal o programa, é realmente um especial da Libertadores para você, já neste sábado, aqui no Fox Sports. Felipe Facincani,
Como é que você vê essa nova história, essa nova especulação, esse novo capítulo na história Jorge Jesus e a renovação com o Flamengo? Então, Theo, nessa questão, ela tem algumas explicações lógicas. A primeira delas é a recuperação da carreira do Jorge Jesus aqui no Flamengo, porque quando ele deixa o Sporting há 3 temporadas, ele deixou o Sporting numa condição muito complicada, com alguns jogadores, inclusive, quando a torcida do Sporting, não contente com a derrota na Copa de Portugal, na Taça de Portugal, né, para o Desportivo Aves, ela invade os vestiários do Sporting e acaba agredindo os jogadores e tudo mais. O Jorge Jesus naquela condição, enfim, ficou bastante chateado com a diretoria do clube naquele momento, porque, segundo ele, a diretoria teve um certo papel de colaboração nessa participação dos torcedores na invasão, etc e tal. Então ele deixa o futebol português de uma forma muito abrupta, né? E numa situação em que todo mundo colocava em xeque a carreira dele, devido, claro, a essa derrota dentro de campo para o pequeno Desportivo Aves na Taça de Portugal. Dali para frente, ele passa a ser uma figura em que fechou um pouco as portas do próprio futebol europeu para outras oportunidades, foi trabalhar no futebol da Arábia Saudita, e aí depois na Arábia Saudita também, com um trabalho curto no Al Hilal, ele começa a ser especulado aqui no Brasil com algumas equipes, como ele mesmo falou, que o Vasco sondou, que o Atlético Mineiro sondou, mas fechou com o Flamengo pelo potencial de recuperação de carreira que tinha o Flamengo naquele momento para ele, tanto é que conseguiu com muita competência, com os títulos brasileiro, com Recopa, com Libertadores e com tudo isso que a gente tem acompanhado. Então é natural que, depois dessa retomada da carreira, o futebol português, que é o futebol que mais se aproxima na ligação cultural com o futebol brasileiro, o enxergue com possibilidade real de voltar a fazer um bom trabalho por lá. O problema é que o Porto, que é essa equipe que tem o interesse, através do presidente Pinto da Costa, no Jorge Jesus, a torcida do Porto tem uma rejeição muito grande com o Jorge Jesus, desde os tempos de Benfica, porque em 2013, 2014, quando ele foi especulado pela primeira vez nos Dragões, o Jorge Jesus disse que, naquele momento, trocar o Benfica para atuar ou para dirigir o Porto seria dar um passo atrás na carreira, ou seja, colocando o Porto numa condição diminutiva em relação ao Benfica naquele instante. A gente sabe que o Porto é um clube que, em termos de títulos de estrutura, não em termos de torcida, ele é muito maior do que o Benfica, até pelo que ele conquistou internacionalmente falando. Então, aquilo bateu de uma forma muito raivosa entre os torcedores do Porto, e ele tem essa grande rejeição por lá. Então é lógico que, por um lado, a diretoria do Porto quer contratar um técnico que em Portugal é de ponta, mas por outro também tem a torcida com uma grande rejeição, e ela sempre tem um peso muito significativo no Porto. Por essas e outras, que eu acredito que, dentre a resolução desse problema do coronavírus, eu acho que as coisas vão se encaminhar naturalmente para um acerto Flamengo e Jorge Jesus. Por mais que haja um interesse real do Porto no técnico e pagando muito caro, acho que o Flamengo também pode pagar um salário compatível ao que espera o Jorge Jesus. Ele próprio, Jorge Jesus, vai entender que o momento para ter um direcionamento de carreira aqui no Brasil vai precisar de alguns ajustes salariais, é verdade. A gente sabe que a situação não vai ser mais normal como muita gente espera nesses próximos meses. Então, vão se acertar, na minha visão, pela prudência, pela continuidade do trabalho, Flamengo e Jorge Jesus, para, naquilo que o Pascoal falou, dar como grande objetivo na temporada: devolver o Flamengo à disputa do Mundial de Clubes, com mais uma conquista de Libertadores e, quem sabe, terminar o ano, ou se for nesse ano, se for no começo do ano que vem, com a taça mais importante, na minha visão, do futebol mundial entre clubes. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.